Pai Celestial, muito obrigado por esta riquíssima oportunidade. Louvamos o teu nome, te glorificamos, entregando esta classe desta terça-feira, 4 de março, que teu nome seja glorificado, seja exaltado, que a tua presença seja viva, real em nosso meio. Ó Deus, ajuda-nos na ministração da tua palavra nesta noite. Senhor, abençoa os alunos que já estão presentes, aqueles que estão a caminho. Guarda os livros de perigos, males e acidentes. Aqueles que não poderão vir, possas tu ampará-los e sustentá-los. É a nossa oração que nós fazemos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém está com áudio aberto, está vazando. Eu vou ter que fechar o áudio aqui do meu lado, porque está vazando o som. Deixa eu ver aqui. Isto. Acabei de fechar o áudio. Quando um aluno desejar participar, é só abrir e depois, por gentileza, volte a fechar. Porque qualquer som que esteja aí juntinho de você, vaza aí, fica meio complicado. Deixa eu dar aqui uns rápidos avisos, né? E algumas rápidas considerações. Número 1, agradeço as vossas orações. Quantos viram que ali postamos no grupo um pedido de oração devido nós recebemos o convite de uma aula de uma importante escola teológica de brasileiros em Londres, na Inglaterra, e conhecemos o pastor de lá e ele muito nos surpreendeu e hoje ministramos a aula na parte da tarde por causa do fuso horário, a matéria de Cristologia. Quantos leram este aviso? Estiveram orando? Quero agradecer de coração. O poder de Deus caiu de uma maneira linda, linda, linda. Olha, irmãos, há muito tempo eu não vi algo assim. Deus seja glorificado. Foi muito lindo. Quero muito agradecer, irmãos. Havia um grupo de mais de 25 alunos ali em Londres, Inglaterra, né? Foi tudo preparado. Olha, estou bem impressionado. Deus seja glorificado, né? Estamos aí humildemente cruzando as fronteiras, né? Cruzando o Atlântico para humildemente cooperarmos com quem quer que seja, contanto que estejamos fazendo a obra de Deus e ajudando o reino de Deus crescer um pouquinho. Então, minhas sinceros agradecimentos por você que orou e Deus respondeu e fez a obra de uma maneira maravilhosa. Segundo, hoje é a nossa, vamos dizer, a última aula da matéria Os Evangelhos, porque já temos bastante conteúdo em andamento. Eu poderia fazer a finalização na próxima aula, seguido da prova, mas eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Essa matéria ela é de um porte um pouquinho menor, mais reduzido. Então anote aí, na próxima aula, dia 11, só tomaremos para a prova, somente a prova. E nós usaremos o horário de 8h40. Anote aí, 8h40 já estaremos aqui no ar, esperando pela sua chegada, e na medida então que forem chegando os irmãos, a gente já vai se preparando só para fazer a prova. A prova vai ser uma combinação, não é, dos exercícios que nós corrigimos. Fique tranquilo que ninguém vai entrar aqui em desespero. Se você estudar os exercícios, vamos tirar um pedacinho de um pedacinho de outro, pedacinho, vai ser um total de 10. Não será mais de 10. Todos estão me entendendo, irmãos? A prova será 10 questõezinhas, todas pedacinhos daqueles exercícios que nós já fizemos, corrigimos, então fique bem tranquilo, bem descansado. Se você voltar a reestudá-los, não vai ter mistério, não vai ter nenhuma dificuldade. Outro sim, não é querendo aqui trazer desculpa esfarrapada, não gosto disso, não é o meu estilo, mas no domingo e ontem eu fui hackeado 2 vezes. Como é que eu sei disso? Os hackers entraram neste laptop que eu estou usando para falar com vocês e nos 2 outros computadores da escola. O que eles fizeram? Eles não roubaram nada, mas eles scramble. Quem sabe o que quer dizer essa palavra no inglês? Scramble. Eles misturaram as informações das notas que eu já tinha tudo preparadinho para enviar para vocês.
ontem. Eu falei, rapaz, que prova! Então eles misturaram tudo. Como eu tenho os rascunhos feitos à mão, não é? Sempre quando eu corrijo as provas de vocês, eu tenho os rascunhos à mão e arquivo dentro de um pacote. Então, o que que eu vou fazer? Pedir um pouquinho mais da paciência de vocês, vou ter que abrir os pacotes, vou buscar os rascunhos, está tudo catalogado em ordem alfabética, em ordem cronológica, e vou ter que reescrever, fazer tudo anotado à mão. E aí eu estarei enviando entre amanhã e quinta-feira a nota final de bibliologia. Quero pedir, por favor, que me perdoem, saiu do meu controle, já é a terceira vez que me acontece isso em 3 anos, não é? Dos hackers chegarem e fazer um scramble da informação, né? E não, eu não perdi nada, é somente eu tive a mistura das informações. Eu tentei recolocar as notas, eu falei, não, está bem complicado e vai gastar muito tempo. Então é mais fácil eu lançar a mão dos rascunhos, né? Que eu tenho tudo rascunhado, tudo fechadinho em pacotes, abro os pacotes, vou por ordem alfabética, vou por matéria e aí localizo a sua prova que eu sempre escaneio e imprimo e pronto. Aí eu levo de 1 a 2 dias. Todos estão me entendendo, gente? Todos estão me entendendo que a terceira... Isso, isso. Mil perdões, não é do meu estilo, e saiu um pouquinho do meu controle, mas está tudo sob controle. Aí eu vou acrescentar, pela demora, 20 pontinhos na nota final. Pronto. Daí, dá um sorriso. Olha lá, 20 pontinhos na nota final, tá? Se na nota final, digamos, do evangelista Alexandre for 70, coloca o 20, ele está com 90. Né? Se da nossa irmã Gleice, a nota final for 80, coloca o 20, ela fecha com 100. Pronto, ninguém fica Pastor, o meu triste. foi 100, pastor, que eu não fiz a prova. Foi 100 Eu já. sei disso. Eu estou mexendo com ele. É porque ele está no lucro, gente. Quem está no lucro é assim, esbanja fartura. Deus seja louvado. E continue usando o evangelista Alexandre. Todos então entenderam, entendeu? Então, no máximo até quinta, eu já passo essa informação. Vai ser um trabalhinho que eu vou ter mais paciência. Quando a gente sofre essas coisinhas, a gente tem que buscar as soluções da melhor maneira possível para nenhum aluno sair no prejuízo. Vamos na nossa apostila, página 6. Então, entenderam? Então, próxima aula, nós faremos a prova somente no horário de 8h40. 8h40, então anote aí. A aula vai começar às 8h40, já imediatamente com a nossa provinha. Não teremos, então, a finalização da matéria. E na próxima aula eu já vou avisar vocês. Bom, já aviso agora, né? A próxima matéria será síntese do Antigo Testamento. Meu Deus, nós vamos fazer uma viagem nos 39 livros do Antigo Testamento. Se você já leu o Antigo Testamento de Gênesis a Malaquias, glória a Deus, mas nós vamos estudar a fundo em 7 aulas a matéria síntese do Antigo Testamento. Vamos lá então, página 6. O ambiente espiritual do Novo Testamento. Ah, já estava me esquecendo. Antes de nós entrarmos aqui na página 6, eu quero passar alguns slides com um rápido, bem rápido, resuminho daquilo que a gente já estudou, para a gente refrescar um pouquinho a nossa memória. Vamos lá então? Só refrescar a nossa memória. Isto. Deixa eu aqui fazer os ajustes. Maravilha, maravilha, perfeito. Deixa eu aqui fazer os ajustes. Meu querido irmão Alexandro, acredito que tenha alcançado as suas expectativas no material que eu lhe mandei. Acredito que sim, acredito. Espero que ele ajude, use e abuse à vontade. Use e abuse. Se Com quiser certeza. usar. Pastor, eu já estava fazendo as minhas pesquisas aqui, só vai me ajudar a passar para a igreja ver, ter a visão, né, do contexto que a gente vai ministrar. É dentro daquilo que a gente estava programado aqui mesmo. Obrigado. E usar televisão, fique à vontade. Eu acredito que tem como vocês jogarem na televisão, vai ficar, ó, top das galáxias e olha, o povo vai ficar babando. Vamos lá. Esse é o contexto histórico
falando sobre os imperadores e governantes romanos nos tempos dos 4 evangelhos. Eu não vou entrar em detalhes de maneira muito profunda, mas só para vocês terem uma pequena visão. A nação de Israel era dividida em 3 partes. Isso tem que ser considerado, tá? Galileia, Samaria e Judéia. Está nesta ordem porque a Galileia está no norte, Samaria está no centro e Judéia está no sul. Repito, Galileia está no norte, ou estava, né? Porque hoje não existe essa expressão só ligado ao Mar da Galileia. Samaria estava localizada no centro de Israel e Judéia no sul. Algo que me chama a atenção são os imperadores que governaram, os imperadores romanos, na linha do tempo, até nos tempos de Jesus, até 70 depois de Cristo. Por que 70 depois de Cristo? Quando Jerusalém ela é destruída pelos romanos, não apenas a cidade de Jerusalém, mas também o seu templo. Quais foram os imperadores, então, que cobriram o período dos 4 evangelhos somado ao período da destruição de Jerusalém? Aqui está: César Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero. No ano 69 foi o ano dos 3 imperadores, muito estranho, mas nenhum império no mundo, em um só ano, teve 3 imperadores, porque os 3 eram assassinados, um atrás do outro, porque havia muitas conspirações no governo do Império Romano. Então aqui nós vemos com bastante propriedade Galba, Otto e Vitélio. Vespasiano é o imperador encarregado pela destruição de Jerusalém. Ele está na cabeça do governo e o seu filho, o general Tito, é o que diretamente arrasa com Jerusalém e destrói também o seu templo. Paralelamente, as províncias de Israel, ou as divisões de Israel, Galiléia, Samaria e Judéia, tiveram os seguintes governantes: Herodes o Grande. Todos se lembram? Quem foi Herodes o Grande? Vamos lá se alguém se lembra. A Bíblia fala dele no Evangelho de Mateus. Alguém se lembra de Herodes o Grande? Foi o rei Herodes que foi comido de bicho? Não, Não, esse não. Esse não. Causa um pouquinho de dificuldade, porque a Bíblia fala de vários Herodes. Mas quem foi Herodes o Grande? A Bíblia fala dele lá no Evangelho de Mateus. É o que queria matar Cristo? Isto foi o que lançou a perseguição à pessoa do Senhor Jesus com a matança dos inocentes. Os meninos de 3 anos de idade para baixo foram, perseguidos e mortos. O Alisson, resposta certa, 40 pontinhos, o Alisson. Da glória, levanta a mão para o céu. O Alisson... Bênção pura. Quem procura acha. O Alisson ganha 40 agora. Mas houve uma sequência de Herodes, como, por exemplo, Herodes Antipas, Herodes Arquelau e Herodes Agripa I. O que foi comido de bichos foi Herodes Agripa I. Olha que interessante, isso causa um pouquinho de dificuldade. Tá? Teve outro Herodes que decapitou a Tiago. Este foi Herodes Antipas. E assim por diante. Realmente é um pouquinho difícil a localização na história dessa dinastia dos Herodes. Como vocês estão vendo aqui, segundo a história, existiram 1, 2, 3, 4, 5 Herodes. Mas a Bíblia só menciona, na verdade, 4, não é? Herodes o Grande, Herodes Antipas, Herodes Arquelau, também conhecido como Filipe, e Herodes Agripa I. Isso é só para vocês terem uma ideia, mas também existiu Herodes Agripa II, que ele participou no tempo da destruição do Templo de Jerusalém.
Embora os evangelhos e Atos contenham muitas informações históricas e biográficas, não se resumem apenas nisso, pois o caráter da narrativa do Novo Testamento é evangelizar, ou seja, difundir as boas novas da graça através de Jesus. Vejamos alguns exemplos. Os 4 evangelhos possuem particularidades textuais e teológicas. Já falamos sobre isso. Os evangelhos de Marcos e João. Isso aqui é um detalhe que não sei se alguém se lembra disso aqui, ó. Os evangelhos de Marcos e de João são os únicos que não mencionam detalhes sobre o nascimento do Senhor Jesus. Se quiser anotar, interessante, ó. Os evangelhos de Marcos e de João são os únicos que não mencionam detalhes sobre o nascimento de Jesus. Muito interessante. Então, isso quer dizer que só Mateus e Lucas é que mencionam detalhes sobre os nascimentos de Jesus. Em todos os evangelhos foi registrado somente um acontecimento da vida de Jesus quando foi jovem. Olha que interessante isso aqui, ó. Em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, somente um acontecimento da vida de Jesus é narrado quando ele era jovem. É como se fosse um pequeno quebra-cabeças, né? Mateus narra um acontecimento, Marcos outro, Lucas outro e João outro, mas apenas um acontecimento retratando quando Jesus era jovem. Uma grande porção de cada evangelho é dedicada à última semana do ministério de Jesus. Olha que interessante. Uma grande porção de cada evangelho é dedicada à última semana do ministério de Jesus. Em Atos, porque eu estou mencionando Atos? Porque nos originais, já falamos sobre isso, Lucas e Atos faziam parte de um só volume. No século XII, Stephen Langton, o que divide os capítulos e versículos da Bíblia, ele separa, não é? Por uma questão de conforto e de localização histórica, se assim posso dizer, o Evangelho de Lucas no livro histórico de Atos, mas eles compunham nos originais um só volume, por isso que eu estou mencionando aqui Atos. Então, em Atos, somente 2 apóstolos, Pedro e Paulo, ocupam um lugar de destaque. Além disso, o autor dedica quase o mesmo espaço tanto para os 2 anos de prisão na vida de Paulo, quanto as 3 viagens missionárias do apóstolo, que duram pelo menos 7 anos. Estes livros, que interessante, não foram escritos para satisfazer todas as nossas curiosidades históricas, porém os evangelhos foram escritos, não é? Para proclamar as boas novas. Vamos lá, avançar um pouquinho? Falando dos evangelhos sinóticos, tá aí, vocês já sabem quais são os evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Mesmo uma lida rápida nos 4 evangelhos nos revelam que 3 deles, Mateus, Marcos e Lucas, são parecidos, especialmente quando contrastados com o evangelho de João. Devido a estas semelhanças, como já falamos, os 3 primeiros evangelhos são chamados de sinóticos. Alguém se lembra o significado da palavra sinótico ou sinóptico? Tem o mesmo sentido, a mesma visão. Visão conjunta. E, gente, não deixa o evangelista Alexandre sozinho. Daqui a pouco ele vai pegar um lençol e vai começar a chorar de tristeza. Me deixaram sozinho. Não deixa ele sozinho, não, gente. Entra alguém ali do lado dele para confortá-lo, né? Pastor, você não está sozinho, não. Nós estamos com o senhor, tá bom? Uma comparação mais detalhada, entretanto, revela uma grande variedade de diferenças verbais, narrativas e cronológicas, mesmo entre os evangelhos sinóticos. Aqui eu abri rapidamente para vocês enxergarem. Olha as diferenças. É o mesmo assunto, é o mesmo acontecimento,
Só que eu decidi colocar lado a lado. Ó. Eu vou também compartilhar esse slide com vocês não têm, mas eu vou compartilhar porque achei muito interessante. Mateus 20, versos 29 e 30, que está escrito lá. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que 2 cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. É um detalhe que eu não falei, esperando com que algum aluno se manifestasse, mas não se manifestou. Mateus fala de 2 cegos, sim, senhor, e clamando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de ti. Mas Mateus fala de 2, não de 1. Eu falei de 1 e vocês concordaram, mas não é correto. Falei para testar e eu esperava alguém me corrigir, mas ninguém corrigiu. Ou seja, se alguém não me corrigiu é porque ou não leram o texto ou não se lembraram dos detalhes do texto. Mas aqui estou deixando isso bastante claro para depois alguém dizer: não, pastor Prestes passou a narrativa errada. Não. Eu fiz um teste querendo saber se alguém ia perceber se eu estava ou não falando de forma correta. Mas tá bom, vamos lá. Agora, Marcos, olha o que diz Marcos 10, 46, 47. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, tanto em Mateus como em Marcos, lemos a mesma narrativa do clamor, só que diferencia-se que Mateus são 2 cegos, Marcos apresenta um falando, olha só, e o seu nome é Bartimeu, que se quiser anotar, todo nome em hebraico com o prefixo bar, B-A-R, no hebraico quer dizer filho. Então, Bartimeu, filho de Timeu, Barnabé, filho de Nabé, e assim por diante. Tá? Guarde isso. Todos os nomes próprios no hebraico, começando com bar, B-A-R, bar no hebraico quer dizer filho. E Lucas? Como é que Lucas apresenta essa narrativa? E aconteceu que chegando, Lucas 18, 35 a 38. E aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego, assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se você analisar bem, qual das 3 narrativas ela é mais completa em detalhes? Mateus, Marcos ou Lucas? O pastor, eu vejo que é Lucas, é Marcos, porque por causa do nome. Mas Mateus fala dos 2, que caso os outros, Marcos e Lucas só fala de um. Mas eu acredito que Marcos foi mais detalhista por causa do nome que deu ao cego. Os outros não deram nome. Se nós partimos deste princípio, não é? Marcos seria, mas se a nós olharmos também com detalhes, vamos observar que Lucas também ele é bem detalhista, porque olha só, Marcos não fala, não é? Alguns detalhes que Lucas fala, olha só. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Mas Marcos diz: e estava sentado junto do caminho, mendigando e ouvindo. Olha que interessante como muda a narrativa. E ouvindo que era Jesus de Nazaré. Já Lucas, ele questiona. Olha que curioso. Ele questiona. Perguntou: o que é isto? Que ruído é esse? E disseram-lhe que era Jesus o Nazareno que passava. Então vamos colocar quase que empatado. Marcos e Lucas têm a narrativa mais detalhada, os 2 evangelhos. Mateus já é mais
compacto, mais resumido. Então, Marcos e Lucas seriam, então, os dois mais detalhados nessa narrativa. Aqui algumas diferenças mais. Mateus focalizou o evento de forma geral, narrando 2 cegos saindo de Jericó. Isso está bem claro. Marcos e Lucas, como acabei de falar, focaram o evento de forma parcial, citando apenas um cego que, na perspectiva deles, estava chegando a Jericó. Outra coisa interessante, Mateus mostra os 2 cegos saindo, leia com atenção, saindo. Marcos e Lucas falam chegando. Meu Deus, que negócio é esse? Essa é a beleza dos evangelhos. Outras diferenças entre os evangelhos sinóticos também podem ser encontrados. Na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, basta você ler, Mateus, Marcos e Lucas, que são diferentes a maneira que esses evangelistas apresentam a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Na ida de Jesus a Gadar, que ali ele encontra os endemoniados gadarenos. Você vai encontrar em Mateus, Marcos e também em Lucas. Isso é muito bonito e muito interessante para você observar. Sim. Só uma ressalva aqui, Marcos também fala que estava saindo de Jericó. Marcos 46, depois foram para Jericó e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. Fala saindo e chegando também. Essa outra, saindo, só Mateus que fala saindo, mas Marcos e Lucas saindo e chegando. Olha que curioso isso aqui. São detalhezinhos que escapam, né, a nossa observação. O evangelista Alexandre está correto, porém é entrar e sair. Já Mateus só a saída. Temos a teoria, né, buscando compreender o porquê, qual é o porquê dessas diferenças. Alguns eruditos elaboraram as seguintes teorias. A teoria do esboço. Teoria que aponta um evangelho como esboço para os demais. Esta teoria, já digo claro aqui, ela não tem unanimidade quanto ao evangelho que foi escrito primeiro. Não tem uma opinião formada sobre qual de fato foi o primeiro evangelho escrito. Historicamente, creio, não é, pelos documentos que temos acesso, que foi Marcos o primeiro a ser escrito. Aí tem a teoria da dupla fonte, teoria que aponta além de um evangelho, uma outra fonte, desconhecida atualmente como esboço para os demais. Essa é uma teoria, também não provada. E temos a teoria da tradição oral. Essa sim, ela é provada. A teoria que aponta uma tradição oral como esboço para a escrita dos evangelhos, sugerindo interdependência literária. Aí poderia se acoplar uma quarta teoria, que é a teoria das fontes reveladas, que são aquelas letras que eu mencionei a vocês, KLM, N, P e Q, que eu aqui não incluí essa quarta teoria. Embora o trabalho dos eruditos da história e na literatura não devam ser de maneira alguma rejeitado, já que muitas vezes tem trazido luz sobre o texto, a nossa confiança na veracidade das escrituras não depende da habilidade destes especialistas, mas na sua unidade, continuidade, exatidão e sobrevivência. Isso quer dizer que há uma precisão maravilhosa na unidade, na continuidade, na exatidão e na sobrevivência desses 4 evangelhos. Lucas 1:4, né, mesmo nos diz, e 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Esses textos falam bem abertamente sobre isto. Isaías 55, 10 e 11 e primeira carta de Pedro 1, 24, 25 também fala sobre esta unidade, continuidade, exatidão e sobrevivência. Ok. Vamos então passar agora para a apostila. Isto, para a apostila, deixa eu ver aqui, isto. Não estou conseguindo isto. Vamos passar então para a apostila, página 6. Muitos falsos messias, ponto 2. Muitos movimentos político-religiosos no tempo dos 4 evangelhos. E prosseguiu, varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que está para fazer estes homens. Está lá em Atos, né? Porque há algum tempo levantou-se Teudas, dizendo ser alguém ao qual se ajuntaram os 400 homens, mas ele foi morto e todos quantos lhe obedeciam
foram dispersos e reduzidos a nada. Depois disso, levantou-se quem? Judas, o Galileu. Interessante, né? Muita gente só se agarra-se ao fato de Judas Tadeu ou Judas Iscariote, mas a Bíblia fala também de um Judas Galileu, né? Ele não é muito conhecido, está registrado nas Escrituras, né? Judas, alguns chamam de Judas da Galileia. Nos dias do recenseamento, e levou muitos após si, mas também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Veja bem que fato curioso, né? Sobre esta narrativa de Atos dos Apóstolos sobre Judas o Galileu. Messias. Alguns de vocês se lembram do significado do nome Messias? Já falamos isso várias vezes. Ungido. O ungido. Qual é o correspondente no grego? Lembram-se? Cristo. Cristo. Oi, irmã Flávia, foi na frente. Parabéns. Eu vi lá o irmão evangelista Alexandre, vou dar uma minha detonada, mas a irmã Flávia já estava com a pistola 21 e ela disparou. Cristo. Muito bem. Número 3. Nacionalismo e rebeliões políticas contra os dominadores romanos. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restauras o reino a Israel. Aí temos os discípulos questionando ao Senhor Jesus Cristo com respeito à restauração do reino. E essa narrativa está lá em Atos dos Apóstolos, né, para que não fique apenas nas nossas palavras. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 6. Perfeito. Número 4. Proselitismo exacerbado entre os judeus da dispersão. Vós me buscareis ou me achareis, e onde estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: dirá ele que não os acharemos? Irá porventura dispersão entre os gregos e ensinar entre os gregos? Então havia muito proselitismo. Alguém se lembra o significado desta palavra? Prosélito, proselitismo. Vamos lá. Vou aqui aguardar. Quero dar um pontinho mais. Proselitismo, prosélito. Ninguém está se lembrando. Proselitismo é o zelo por ganhar adeptos a uma causa. Quiser anotar? Interessante. Proselitismo é o zelo por ganhar adeptos para uma causa. Os judeus trabalhavam com esta mentalidade prosélita, ou seja, batalhavam para ganhar adeptos para que pudessem ter a mesma linha de pensamento e a mesma visão religiosa. Eles não eram evangelistas, né? Mas eles faziam um trabalho parecido ao de evangelização. Virando a página Pastor, 7. você pode repetir para mim, por favor? O proselitismo é o zelo para ganhar É uma o causa? zelo por ganhar adeptos em favor de uma causa. Proselitismo é o zelo por ganhar adeptos em favor de uma causa. Muito interessante isto. Vale a pena você ter anotado esta abordagem. Na página 7, vamos aos grupos que formavam o ambiente dos 4 evangelhos. São eles os escribas, os fariseus, os saduceus, os essênios, os herodianos e os zelotes. Era um caldeirão de grupos que traziam uma fermentação tremenda nos tempos de Jesus, começando pelos escribas. Olha só,
Com o passar do tempo, a função de copiar e interpretar a lei deixou de ser apenas do sacerdote, que começou a dividi-la com o escriba, porque antes era só o sacerdote. Mas com o passar do tempo, o escriba divide esta tarefa com um personagem conhecido como escriba, até porque não havia sacerdotes espalhados por todos os lugares para onde os judeus foram levados. Importante. Na Bíblia, temos o registro de um único indivíduo que foi ao mesmo tempo, sacerdote e escriba. Quem foi ele? Esdras. Neemias, capítulo 8, versículo 9. Isso é interessante, né? Quando você quiser pegar um irmãozinho com a pergunta, aonde na Bíblia lemos um indivíduo que foi ao mesmo tempo sacerdote e escriba? Resposta: Esdras. Com o cativeiro babilônico, escribas passaram a ensinar seu ofício aos seus filhos. Está lá em primeiro livro das Crônicas 2:55. E aí os escribas, olha só, com o tempo se tornaram quem? Os doutores da lei, os intérpretes, mestres da lei, ou rabis, ou rabinos, ou é daí que vem a palavra rabi, ou raboni, em aramaico, que quer dizer mestre, professor, não é? Uma pessoa erudita em uma matéria ou em um assunto. Mas começa com os escribas. Aí os escribas se desenvolvem, se tornam doutores da lei, intérpretes. E depois disso eles se evoluem um pouquinho mais e se convertem em rabinos e tornam-se úteis para preservar a identidade religiosa e política de Israel. Porém, infelizmente, como era de se esperar pela influência do poder do Império Romano, eles acabaram formando um bloco político. Os escribas deram origem à sinagoga. Isso aqui é importante, se quiser anotar em algum lugar aí. As sinagogas vieram da parte de quem? Dos escribas. A maioria dos escribas era da seita dos fariseus. Fariseus. Com o tempo, mantiveram a forma de pregação da lei, porém sem viver o seu conteúdo. Em Mateus 23 deixa bem claro o que Deus pensa dos que mantêm uma religiosidade apenas exterior e aparente, hipócrita, guias, cegos e víboras. Mateus 23, 23. Fariseus, não se esqueça o significado desse nome: separados. Houve um tempo, né, nos anos 70, 80, 90, quando alguém queria falar que o irmãozinho estava meio desviado ou meio fora dos caminhos do Senhor, dizia: para de ser fariseu. Ô fariseu, vai te converter. Por volta de 2010, eu ouvi a garotada, né, aqui na América e também no Brasil, dizendo: cuidado com os gadarenos. E eu perguntei: o que é isso, gadareno? Aí eu fui entender que é uma linguagem para uma pessoa perturbada, né? Cuidado com esse gadareno, aí tem muito gadareno perturbando a tua vida. Então, com o passar do tempo, as pessoas criam expressões baseadas na Bíblia, né? Fariseu se torna um termo pejorativo. Professor, Diga. para não chamar o cidadão de endemoniado direto, aí chamava de gadareno. Eu lembro dessa época lá no Brasil. Ô, Exato. gadareno. Eu ouvi recentemente, né? Eu ouvi recentemente num culto aqui numa igreja brasileira, né? Um culto de jovens, né? Eu me meto no meio dos jovens, gente. Eu posso estar com 65 anos, mas quando me dá na cabeça, eu visito aí uma igreja que eu tenho mais ou menos conhecimento por aqui por perto e vou, eu apareço e me pergunto: quem é o Senhor? Eu sou jovem igual você, né? Mas com essa aparência tudo grisalha, mas eu me sinto jovem, irmãos, apesar dos meus 65. Se você me vê em um culto de jovem, não se escandaliza não, né? Aí eu vi uma conversa, né? E os gadarenos tão agitados hoje, né? E eu comigo falando com meu filho, tá vendo? Até hoje, em 2025, os gadarenos estão aí, estão agitados, que são as pessoas, às vezes, perturbadas, né? Que não estão querendo se encaixar dentro daquilo que a Bíblia nos ensina. Os fariseus, olha só,
Esdras teve legítimos continuadores da obra de ensinar a palavra de Deus. Esses continuadores legítimos, a princípio, foram chamados de Hassidim. Hassidim, no hebraico, significa leais a Deus, está na apostila. Mas com o tempo, os Hassidim foram se desviando, saindo fora de um padrão saudável. Por se oporem bravamente a muitas injustiças de lideranças, para preservar a retidão, foram se fortalecendo politicamente. É o tipo da coisa, irmãos. Certos cristãos não podem se envolver com política. Esses dias me convidaram para um debate e o debate dizia: cristão pode ser um político ou se envolver em política? Sim e não. Se é um pastor, é perigoso. Um pastor não pode se envolver com política, porque lá na frente ele vai se dividir entre o seu sacerdócio, o sacerdócio que Deus lhe confiou, e as coisas temporais e seculares. E a tendência, se o camarada não vigiar, é ficar envolvido no sistema corrupto. Quantos pastores que eu conheço que começaram bem, cheio das melhores intenções, como vereadores, deputados estaduais e até senadores. Mas o sistema, irmãos, é muito fechado, é muito forte, né? O mundo grita muito alto. Tem que ter um propósito de Deus muito forte para que um pastor envolvido em política não caia nas garras da corrupção. Então eu tenho minhas reservas. Se alguém me pergunta se eu sou a favor de um pastor como político, eu digo, é um risco terrível, terrível. Agora, se não é pastor, é um cristão, servo de Deus, ainda corre riscos. Mas aí tem que ter, vigilância, porque não tem jeito, irmãos. Vivemos num mundo podre, num mundo cheio de corrupção, mas que é necessário, no meio das esferas da sociedade, haver alguém que represente o povo de Deus. Mas bato na tecla, é um tremendo de um risco, né? Oro muito pelos vereadores, deputados estaduais e deputados federais que não são pastores, mas são cristãos e estão ali tentando fazer uma grande diferença, ainda que eles são objeto de burla, de zombaria, de caçoamentos. Os fariseus, com o tempo, né, o Joel vai e volta, né? O Joel está com problema na conexão, né? Tá muito Agora estou interessante. usando dois computadores para configurar um. Rapaz, Joel, tu é tremendo, Joel. Eu tenho que aprender com a tua raça, com a tua determinação, com a tua coragem. Joel, eu tenho que passar 2 dias aí na tua casa para aprender isso. Só 2 dias, para mim, já estou satisfeito. Mas vamos lá. Os fariseus, com o tempo, passaram a acrescentar coisas à palavra de Deus, conforme o historiador Flávio Joséfo. Que Joséfo diz? A lei oral dada a Deus a Moisés sobre o Monte Sinai, por intermédio do anjo Metratone. Olha o nome do caboclo, anjo Metratone. Isso aí é lenda, quer dizer anjo incriado, transmitido à posteridade por meio das tradições, tem a mesma autoridade que a lei escrita. Nós extraímos esta frase do livro O Período Interbíblico, do pastor Enéas Tonini. Se você nunca ouviu falar deste pastor, ele tem excelentes obras de teologia. Virando a página. Pelo seu comportamento impecável, gozaram grande prestígio entre o povo no tempo de Jesus. Haviam fariseus com um comportamento ilibado. A Bíblia fala de um que quis ver Jesus a todo custo e ficou agarrado com Jesus. Lembram-se dele? Quem era esse fariseu? Até quase colocou em risco a sua carreira. Ninguém Nicodemos? Nicodemos. Robert, te dou 40, para tu sorrires hoje um pouquinho mais. 40, Nicodemos. Robert, então, está levando 40 para o seu travesseiro e dando glória. Nicodemos. A Bíblia menciona outros, mas Nicodemos se destacou muito com isso.
Os fariseus não eram apenas pessoas que podemos dizer eles exerceram um papel negativo, não, tinham fariseus que faziam coisas importantemente bonitas, contribuíram com ideias corretas. A imortalidade da alma, por exemplo, eles ensinaram isto, a ressurreição do corpo, a existência dos anjos bons e maus, e todas as coisas são dirigidas por Deus e haverá recompensa, um castigo após a morte. Ao homem foi concedido por Deus o livre-arbítrio. Todos esses conceitos teológicos, se você não sabe, foram ensinados pelos fariseus. E, pastor, eu pensava que fariseu era só fariseus, não. Os fariseus também contribuíram com ideias muito positivas dentro das escrituras sagradas, foram bons teólogos. Os fariseus, gostavam de sustentar ou de ostentar uma peça no seu na sua vestimenta chamada filactérios, que eram peças de pergaminho com textos escritos e que se colocava onde? Aqui, ó, na testa e no braço. Muito interessante. Está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 8. Em Marcos 7, 6, 9, nós lemos aqui, ó. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito. Esse povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vós deixais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Disse-lhes ainda, bem sabeis rejeitar o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Ou seja, houve um período que os fariseus estavam andando bem na presença de Deus, mas o envolvimento com o Império Romano, o envolvimento com a corrupção degenerada do Império Romano, eles foram perdendo a visão espiritual. Irmão evangelista Alexandro. Pastor, o pior deles, que eles queriam colocar um cargo no povo que nem eles mesmos suportavam, né? Na verdade, quando Jesus ele critica os fariseus, era justamente por essa hipocrisia. Por isso que muitos conhecem os fariseus como os hipócritas. Por quê? Porque eles impunham peso, cargo, que quando ia na prática, nem eles suportavam essa prática. Então, somente Jesus foi o único que veio para cumprir toda a lei. E os fariseus queriam isso, mas não conseguia. Então, tipo assim, aquele ditado, faz o que eu te digo, mas não faz o que eu faço. Né? Então, eles queriam, impunham um cargo sobre o povo, muito maior do que o povo pudesse carregar, que nem eles mesmos suportavam. Então, por isso também que Jesus criticou muito essa conduta deles. E essa atitude de Jesus, sem dúvida, né, levantou um tremendo ódio, uma tremenda contraposição deles contra Jesus. Desculpe. Claro, a profecia tinha que ser cumprida porque Jesus suscitou, levantou o ódio desta facção religiosa e eles mesmos incitaram lá no futuro a multidão para pedirem a sua morte. Mas tudo isso já estava correndo no plano de Deus, né? Que se não fossem os fariseus, seriam os saduceus, seria outro tipo de facção religiosa, mas foi justamente aqueles que tinham esse comportamento hipócrita a quem Jesus criticava, foram eles que se levantaram para pedirem a morte do Senhor Jesus. Temos os saduceus. Detinham influência política como aristocratas ligados ao sumo sacerdócio. No Novo Testamento, todos os sumos sacerdotes eram saduceus. Olha que coisa tremenda. No Antigo nunca vemos isso. Nunca. Todos os sumos sacerdotes no Antigo Testamento eram da descendência de Arão, tribo de Levi. Estão lembrados? Estão lembrados? Mas no Novo não muda o aspecto por causa do nível de corrupção, porque os saduceus eles eram controlados politicamente pelo Império Romano. Seguiam os mandamentos da lei, porém não criam no espírito humano ou anjo, céu, inferno ou ressurreição dos mortos. Em outras palavras, os saduceus eram o total oposto das crenças dos fariseus. Tinham os essênios. Poucos de vocês provavelmente ouviram falar sobre os essênios. A palavra essênio quer dizer santo. Guardavam com rigor legalista o Velho Testamento. Eram fanáticos.
eram celibatários, não tinham relações sexuais, não se casavam, abandonavam suas propriedades privadas e suas riquezas. Não influenciavam Israel e não são mencionados nem no Velho e nem no Novo Testamento. Olha que interessante, a história fala deles, mas a Bíblia não dá nenhuma menção, por isso que é normal que vocês, irmãos, nunca tenham ouvido falar dos essênios. Só quando você estuda a síntese do Antigo Testamento, ou seja, o pano de fundo cultural e histórico, é que aí passamos a conhecer quem foram os essênios na história dos 4 evangelhos. Aí temos os herodianos, lá na página 9. Contrariando a lei de Moisés, Deuteronômio 17:15, os judeus tiveram sua consciência religiosa ferida pela imposição romana de um rei não judeu. Herodes era um de Edom, era um idumeu. Fariseus e herodianos eram inimigos, irreconciliáveis. Algo parecido com Clube Atlético Mineiro e Cruzeiro. Mais ou menos. Meu Deus, desculpe se tem alguém aqui do Galo, se tem alguém aqui do Cruzeiro. É pior do que Vasco e Flamengo no Rio de Janeiro, que Atlético e Cruzeiro em Minas Gerais, ou Palmeiras e São Paulo em São Paulo. Eles comiam, se mordiam-se uns aos outros. Mas o que acontece entre os fariseus e herodianos? Eles se uniram para quê? Atacar a Jesus. Uau! Mateus 22, 15 e 16 nos mostra. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como apanhariam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos juntamente com os herodianos a dizer: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensina segundo a verdade o caminho de Deus e ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Ou seja, estavam querendo bajular ou testar ou pegar Jesus de jeito. E os fariseus saíram dali, entraram logo em conselho com os herodianos contra ele, para o matarem. Marcos 3,6. Aí temos os zelotes, seguidores de Judas o Galileu, que no tempo de recenseamento de Herodes, se levantou contra a cobrança de impostos pelos romanos e mortos seus seguidores foram dispersos. Eu vou ler lá em Atos 5:37. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 37. Depois deste, levantou-se Judas o Galileu nos dias do alistamento e levou muito povo após si, mas também este pereceu e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Mas os zelotes já existiam bem antes deste tempo, como 15 anos antes. Jesus teve um discípulo, Simão, Mateus 1:4, que antes era zelote, mas o Senhor pagava tributo a César. Alguns historiadores levantam a possibilidade de que Judas Iscariotes também era um zelote, pelo fato que ele era oriundo de uma cidade chamada Quiriote, na Galileia. E Quiriote, segundo a história, era um reduto dos zelotes, ou seja, não havia praticamente nenhum homem em Quiriote que não fosse adepto à política dos zelotes. Qual era o objetivo dos zelotes? Tirar o Império Romano ou derrubar o Império Romano. A palavra zelote, se você quiser anotar, os que manejam com a adaga ou com a espada curta. O Império Romano tinha uma espada curtinha de mão chamada adaga. Então a palavra zelote implica nos que manejam a adaga ou a faca curta, ou a espada curta, como queiram. Virando a página, vamos falar um pouquinho de um personagem que marcou o tempo dos 4 evangelhos, João Batista. A importância de João Batista. Os 4 evangelhos iniciam mencionando e dando grande ênfase ao ministério
de João Batista. De fato, quando a igreja vai buscar de Deus o nome do 12º apóstolo para ocupar o lugar de Judas, a condição para ser apóstolo e testemunha do Senhor é que o tivessem conhecido desde o tempo de João Batista. Olha o critério de Atos 1, 21, 22. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João. Isso aqui é importante. João Batista foi o último profeta da antiga aliança. Anotaram? Foi o último profeta do Antigo Testamento. Mateus 11, 13. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Roupas deste profeta, João Batista. Pastor, Sim. por isso é bom lembrar que hoje, quando as pessoas falam que é profeta, a própria palavra já rebate. Hoje não existe profeta. Hoje tem dons de profecia, onde o Senhor manifesta os seus dons. Né? Porque as pessoas que se titulam profeta, elas não são profeta. Profeta foi até João Batista. Às vezes a pessoa pega, sou profeta. E não o é. ministério profético acaba com João Batista. O ofício profético, anote aqui, o ofício, o ministério profético acaba com João Batista, mas existe a profecia, que é a palavra revelada, e o dom de profecia, que é temporário, que vai acabar depois do arrebatamento da igreja. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, fala, né, que ela é passageira, que ela é temporária, o dom de profecia. Então temos que ter muito cuidado com esta palavra profecia, né? Qual o significado bíblico da palavra profecia? Primeiro, está ligado ao ministério profético do Antigo Testamento. Segundo, está ligado ao dom espiritual ou à manifestação do Espírito, chamado dom de profecia. E terceiro, está ligado à revelação da palavra ou da Escritura, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Por isso que a profecia verdadeira, profundamente autêntica, não havendo necessidade de examiná-la, é a Escritura. Por isso que Paulo orienta: examinai as profecias. Nunca examinar quem fala. Eu não vou examinar, um exemplo, irmão Ailson. Se Deus está usando o irmão Ailson com dom de profecia, eu não vou examinar a vida do irmão Ailson. É só um exemplo, tá, irmão? Isso não fique constrangido. Mas eu vou examinar o que o irmão está falando. Se o que o irmão está falando está batendo com a palavra de Deus, nota 20. Se não está falando de acordo com a Bíblia, tem algo errado. Aí, essa profecia pode ser da carne ou inspiração demoníaca. Porque quando é o dom legítimo de profecia, tem que bater dentro da Sagrada Escritura. Se alguém me pergunta, eu creio em dom de profecia? Creio, e como creio? Mas se a profecia não está batendo com o contexto bíblico, cuidado. E hoje tem muita gente aí que consegue manipular a pessoas na igreja por desconhecimento bíblico e por falta de discernimento espiritual. Eu creio que eu já falei, aqui se falei, não é demais repetir, o capítulo 14, repito, o capítulo 14, primeira epístola aos Coríntios, é o manual de instruções, ou manual de instrução de como você vai entender o bom uso de 3 dons espirituais, olha só, de 3 manifestações do Espírito. O que diz lá o capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios? Como deve ser usado o dom de profecia? Como deve ser usado o dom de línguas? E como deve ser usado o dom de interpretação de línguas? Se você, irmão e irmã, quer saber como funciona biblicamente o dom de profecia, estude e leia os 40 versículos do capítulo 14, 1 de Coríntios. E agora, como é que eu sei como funciona o dom de línguas? 1 de Coríntios, capítulo 14.
E o dom de interpretação de línguas, 1 de Coríntios, capítulo 14. Quando você estuda este capítulo, você já vai estudar o funcionamento de 3 manifestações do Espírito, ou de 3 dons espirituais. Roupas de profeta. Como é que os profetas do Antigo Testamento geralmente se vestiam? Zacarias 13:4. Naquele dia os profetas se sentirão envergonhados, cada um da sua visão, quando profetizarem, nem mais se vestirão de manto de pelos. 2 Reis 1:8. Responderam-lhe eles: era um homem vestido de pelos e com lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: Elias. E lembra-se que os profetas do Antigo Testamento eram apedrejados, eram perseguidos, alguns cerrados ao meio, como foi Isaías. E como falou nosso querido irmão evangelista Alexandre, hoje os camaradas enchem o peito, né? Estufam o peito. Eu sou profeta de Deus nessa noite. Ué, então esse profeta está muito bom. Não está sendo apedrejado, não está sendo caluniado, não está sendo perseguido, não está sendo pisado. Ser profeta é isso aí, gente. Mas os profetas não existem mais no Novo Testamento no sentido do ofício e do ministério profético. Mas existe sim o dom de profecia e o outro lado que eu também não abri aqui, que é o dom ministerial de profecia, que é diferente. O tempo não me permite entrar nesses pormenores. Então tem 4 situações com respeito à palavra profecia na Bíblia. Elias, que viria preparar o caminho do Senhor. Vamos entender isso aqui, porque isso aqui é mal interpretado até pelos espíritas. Os espíritas afirmam que João Batista era a reencarnação do profeta Elias. Eles afirmam isso porque eles não leem texto pelo contexto. Eles fazem uma confusão tremenda. Olha só, Malaquias 4:5. Mas eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mateus 11:14. E se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Agora, interessante aqui, gente. Na tribulação, não na grande, na tribulação. O que é a tribulação? Os primeiros 3 anos e meio. Vão aparecer 2 testemunhas na terra. Tá? É lá em Apocalipse capítulo 11. Se você ler com atenção Apocalipse capítulo 11, uma dessas testemunhas vai ter a semelhança do ministério de Elias e o outro a semelhança do ministério de Moisés. Aqui se encaixa essa palavra. Eis que enviarei o profeta Elias, não literalmente o profeta Elias. Isso aqui é uma abordagem, é uma alusão, é uma comparação, é uma analogia, é uma figura de linguagem. Antes que venha o grande, terrível dia do Senhor. Que grande, terrível dia do Senhor é esse? A grande tribulação, ou seja, os últimos 3 anos e meio. Anotado? Olha que interessante. Então, Malaquias 4:5 já falava sobre isso. Que Deus vai trazer um profeta na terra, parecido com o profeta Elias, porque o profeta Elias denunciava os pecados dos reis Jezabel e Acabe. Irmã Deli, diga. Oi, irmão. O meu irmão, ele é de uma igreja adventista. Eu não sei se eu entendi corretamente ou se ele também talvez não entendeu. Ele fala que a igreja vai passar pela grande tribulação junto com todas as pessoas que, tipo assim, que Jesus não vai levar a igreja primeiro e depois vir... como o senhor explicou, primeiro a igreja vai subir, depois vai ficar aqueles que não aceitaram Jesus de todo o coração e vai passar por uma tribulação aqui. Então, quer dizer que todo mundo vai passar por isso. E aí, eu não sei se eu entendi corretamente o que ele estava explicando, mas eles falam isso. Existe um grave problema de interpretação pelo texto. Para responder a sua pergunta, eu vou usar só um versículo. Teria outros, mas o tempo não me permitiria. De repente, até depois em off, no seu WhatsApp, eu daria os detalhes. Mas eu vou dar só esse texto aqui,
que está na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda carta aos Tessalonicenses. Eu creio que eu já falei isso até mesmo na primeira rodada do seminário de escatologia que tivemos em Nagasaki em julho do ano passado. Nós estaremos, pela bondade de Deus, a este ano retornando, e aí nós vamos endossar isso. Mas na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, vamos lá, nós temos um pouquinho mais de 15 minutos ainda de aula. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, importante, versículo 1, 2 e 3. Eu quero ler texto e contexto. O texto é o versículo 3, mas eu quero abraçar o contexto, que seriam os versículos 1 e 2. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, começando pelo versículo 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Está falando da segunda vinda de Jesus. Estão anotando? Nossa reunião com Ele. O que significa isso? O arrebatamento da igreja. Aí vem o versículo 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Se vocês estudarem o pano de fundo histórico deste texto, vocês vão descobrir uma coisa interessante. O imperador romano desta época era Nero. Já ouviram falar de Nero? Nero, imperador Nero. Ele estava matando com vontade os cristãos, perseguindo-os e até acusando-os que eles, os cristãos, foram os responsáveis pelo grande incêndio que arrasou com Roma no ano 66 depois de Cristo. Ok, Nero então estava lançando uma perseguição pesadíssima para eliminar os cristãos da face da terra e do Império Romano. Foi o mesmo Nero que deu ordens para a decapitação do apóstolo Paulo no ano 67 depois de Cristo. Mas observe bem isso aqui. Como Nero estava perseguindo pesadissimamente aos cristãos, começou a correr um boato, um rumor. E qual foi esse boato? O anticristo já está na terra. O anticristo já está perseguindo e destruindo a igreja. Cuidado, gente. O anticristo já está aqui. Então esse rumor correu de tal maneira que os cristãos ficaram nervosos e já pensando o seguinte: caramba, Jesus já veio e ficamos na tribulação. Misericórdia. Entrou um pânico, um pavor em todos aqueles cristãos desavisados. Estão me acompanhando, gente? O que o rumor faz? Não é o chamado fake news. O fake news não é de hoje não, gente. Está lá de trás, lá atrás. Aí o Espírito Santo não gostou disso. Não, está errado. Aí ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever 2 cartas para enviar à igreja na cidade de Tessalônica, na Grécia. E nesta segunda carta, o Espírito Santo deixa bem claro: meu filho Paulo, tem um negócio errado aí. Está correndo um rumor, dizendo que o anticristo está na terra e levando a muitos a acreditarem que a igreja ficou para trás, abandonada para a tribulação. Não é assim, não. Aí entra o versículo 3. Ninguém, de maneira alguma, vos engane. E o povo estava sendo enganado com esse rumor. Porque não será assim. Ou seja, o anticristo não vai vir assim de qualquer maneira, não. Como vai vir o anticristo? Olha a característica do texto. Sem que antes, número 1, venha o quê? Venha o quê? Apostasia. A apostasia. O que é apostasia, irmãos? Quem pode me definir uma Abandono frase da curtinha? fé. Repita, o Alisson. Abandono da fé. Abandono da fé. O Alisson está afiadíssimo. O Alisson comprou hoje um facão novo no Home Depot. Está cortando com força. E abandono da fé e ir contra a fé, na verdade, né?
É abandonar a Abandono fé da e ir fé e contra ela. contra a fé. Perfeitíssimo. Não apenas abandonar, mas Isso. lutar contra a Contra. fé genuína. E hoje estamos vendo o Só quê? completando o Uma que o Alisson onda falou, eu acho que violentíssima de isso. apostasia. Estamos vendo hoje uma onda tremenda. Igrejas que não tem cara de igreja, tem cara de barzinho, tem cara de boate, tem cara de inferninho, mas não tem cara de igreja, porque eles abandonaram a fé e estão fazendo pior. Estão indo contra a fé. Então estamos vivendo hoje a apostasia. Segundo sinal nesta ordem cronológica, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é este homem do pecado? Quem é este filho da perdição? O anticristo. Peraí, pastor, o senhor está querendo dizer então que a igreja vai conhecer o anticristo? Sim, senhor. Então a igreja vai passar pela tribulação, pela grande tribulação? Não, senhor. Peraí, então agora fiquei confuso. Peraí. Se aqui está dizendo isso, então a igreja vai passar pela grande tribulação? Não, de jeito nenhum. Mas a igreja vai ver o começo da tribulação. O texto está aqui dizendo. Ai, pastor, agora estou preocupado. Não, vou levar vocês agora rapidamente. Eu já falei isso, mas eu tenho que bater nessa tecla para ficar bem guardadinho na mente e no coração. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Não estou fugindo do assunto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos estaremos mortos, mas todos seremos transformados. 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esse texto nos ensina o quê? O momento exato do arrebatamento da igreja. Então, o arrebatamento da igreja vai se dar diante da última trombeta. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 16 e 17. Estão anotando, gente? Aí vocês têm que fazer a conexão desses textos. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor, letra maiúscula, quem? Jesus Cristo, descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo. O que isso quer dizer? Jesus vai descer, vai gritar, vai lançar um clamor, e aí vai vir um anjo, um arcanjo, e vai ecoar o que Jesus vai gritar ou vai clamar. O que ele vai dizer, a Bíblia não ensina, não fala, mas ele vai dizer algo, vai clamar, vai já lançar um brado. Mas não se sabe que brado é esse. E em seguida vai vir o que? Uma trombeta de Deus. E quando esta trombeta toque, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Detalhe: quem vai ouvir esta trombeta serão os vivos crentes ou os mortos crentes? Resposta: os mortos crentes. Porque trombeta fala de anunciação, fala de mudança de posição. Então aqui esse verso 16 está sendo aplicado a quem? Aos mortos em Cristo, que ressuscitarão ante o toque desta trombeta. Verso 17. Depois do quê? Do toque da trombeta, que ocorrer a ressurreição dos mortos justos. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Estão ligando os textos? Estão conectando os textos? 1 de Coríntios 15, 52 fala o momento do arrebatamento da igreja. Quando vai se dar? Ante a última trombeta. Aonde? Na escatologia aprendemos sobre trombetas.
sobre as 7 trombetas. Primeira abertura dos 6 selos, dos 7 selos. Depois o toque das 7 trombetas. Depois o derramamento das 7 taças da ira de Deus. Mas como é que a gente localiza isso? Primeiros 3 anos e meio da tribulação. Abertura dos selos, toque das trombetas. Segunda parte da tribulação, que é chamada grande tribulação. Derramamento das 7 taças da ira de Deus. Resultado, e concluímos. A igreja provavelmente virá, enxergará, identificará o anticristo. Mas lembre-se, o planeta Terra vai ser sacudido por muitas tragédias. Eu já falei sobre isso. Mas a igreja não vai entrar na grande tribulação. Mas veja bem, vocês se lembram com as pragas do Egito? Quantas pragas se abateram sobre o Egito? Vamos lá, 10. Aonde está escrito na Bíblia, pelo menos no livro do Êxodo, que quando as pragas, a primeira, a segunda, a terceira, e a quarta, e a quinta, a sexta, e aí vai até a 10ª. Aonde está na Bíblia o registro que a nação de Israel, que os hebreus no Egito foram afetados por uma das 10 pragas? Alguém pode me dizer? Existe alguma narrativa no livro do Êxodo, quando cada uma das 10 pragas caíam sobre o Egito, ali fala que a nação de Israel havia sido afetada por alguma delas? Sim ou não? Não existe. Não. Eles falam do sangue, né, pastor, que foi passado nos umbrais das portas. Eu creio que através do sangue de Jesus que nós Sim, não mas vamos... essa é a 10ª praga. Eu estou me referindo a todas as pragas. A primeira, a segunda, a terceira. Muito boa a sua lembrança, irmã Deli, mas a senhora se referiu apenas à 10ª. Mas onde estavam os hebreus na primeira praga? Quando veio a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a 7ª, a 8ª, a 9ª. Onde estavam os hebreus? Alguém pode me responder? Onde estavam eles? No Egito. Peraí, como é que pode? Cada uma das 10 pragas estava arrebentando com o Egito, mas os hebreus estavam no Egito, mas nenhum deles foram afetados. Por que razão? Qual é a razão? Todos os 3.600.000 israelitas, sabe onde eles estavam? Na parte norte do Egito, chamada Terra de Gósen. Todas as pragas estavam arrebentando com o Egito, menos a Terra de Gósen, porque ali estavam os hebreus, protegidos por Deus dentro do Egito. Por que não crermos, irmãos, que na tribulação vai ser assim? Ainda que a igreja vá presenciar o início da tribulação, vai presenciar as tragédias, você crê que Deus destinou a igreja a passar alguma praga? Ô, pastor, O mesmo Deus que protegeu a Israel dentro do Egito com as pragas, não tem poder para proteger a igreja no início da tribulação? E aí, no momento certo, a igreja sai. E sabe quando a igreja vai sair? Depois do acordo de paz que o anticristo vai promover para unir árabes e israelenses com a reconstrução do terceiro templo. Acredite você ou não, nós vamos falar isso em Nagataki brevemente na segunda rodada da matéria de escatologia. A igreja pastor, vai ver. Só para fazer uma deixa aqui, Vamos lá. que fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Que diz Deus assim, não nos destinou para a ira. A palavra ira é sífilis. Sífilis no grego quer dizer esmagadura. A mesma palavra grega que Jesus usa em Mateus 24:34, referindo-se à grande tribulação. Opa! Aí tá ficando mais claro. O Wallison tá afiado hoje, gente. O Wallison hoje, nesse frio, foi lá no Home Depot, comprou uma espada, tá cortando com força. Isso quer dizer, irmãos, que a igreja não passará pela grande tribulação, mas presenciará os eventos iniciais da tribulação. E aí, no meio do caminho, Jesus a levanta da terra, porque Deus é fiel naquilo que ele deixou escrito e revelado. Fale comigo, Robert. Essa seria a visão meso? Meso, exatamente. A visão mesotribulacionista, ela se encaixa muito melhor dentro dos textos. Entenda isso.
Eu não estou aqui como um defensor do mesotribulacionismo. Pastor Antônio Gilberto, em 1978, quando falou isso no Congresso de Escatologia, o povo caiu escandalizado. Como é possível? Peraí, vocês não estão entendendo o posicionamento dos textos bíblicos. E aí, por que se ensinou durante tantos anos o pré-tribulacionismo? Foi um erro de posicionamento dentro dos textos. E agora mudar esse erro é complicado. Mas soa até como heresia, entre nós aqui, soa como heresia. Mas quando você coloca cada texto lado a lado, numa sequência cronológica, o pré-tribulacionismo não faz sentido nenhum. Mas faz Pastor. sentido o meso. O meso faz. Isso não é um ponto de vista meu, deixo bem claro, irmãos. Alguém vai dizer, pô, o pastor Presto, não é o que eu penso. É o que a sequência dos textos bíblicos nos apresenta. Irmão Alexandro. No caso, nós vamos passar pelo princípio de dores, né? Apenas. Só o início das dores, o princípio das dores. Nós não vamos passar para a Na verdade, nós vamos passar pelas dores. Os princípios das dores já Já acabou. está passando, né? Já Com passou. a pandemia. A pandemia fechou o ciclo de princípios das dores. Já estamos vivendo as dores As de dores, parto. sim. Mas uma coisa é viver dores e outra coisa é viver a grande dor, que será a grande tribulação. Gente, alguém está me entendendo, gente? Pastor, já estou ficando com medo. Que medo, gente? Tem que levantar a cabeça, dar um sorrisão lá para o céu. Jesus mesmo disse, quando vides acontecer todas estas coisas, é para você ficar com medo? Ai, meu Deus, que medão, vai acontecer a qualquer momento. Não. Jesus falou lá em Lucas 21, 28, quando vides acontecer todas estas coisas, que Jesus disse, ó, levantai os vossos olhos, levantai as vossas cabeças e saber o quê? Que o tempo da vossa redenção, ó, se aproxima. Alguém está feliz porque o nosso tempo está acabando? Que estamos indo embora, gente. E eu estou vendo que alguém aqui não está feliz. Ô, pastor, mas só que aí nós vamos ser mais privilegiados do que os apóstolos de Jesus, que a maioria deles tiveram que entregar a vida deles por Jesus. Então, nós não fizemos nada por Deus. Mardelli, agora a senhora jogou pesado, jogou um bolão lá na rede. Sim. Mas lembre-se que nessa situação tem crente que vai ficar. Crente que tá frio. Crente que não está buscando a presença de Deus, crente que não está lendo e estudando a palavra, que não está esperando esse dia. A Bíblia diz que vai ficar um grupão grande na tribulação, um grupão grande. E como é que vai ser salvo? Vai ter que entregar sua própria vida. Aí entra o detalhe, vai ter que entregar sua própria vida. Porque na grande tribulação ninguém compra ou ninguém vende, se não tiver a marca aqui e aqui. Se não morre de fome. E tem crentes que não vão aguentar o tranco. Vai ser tão pesado que vão negar. Não, coloca aqui a marca, coloca aqui, eu quero comer. Mas só se ele for burro, porque sabendo, ele aceitando a marca ou não, ele vai morrer do mesmo jeito. E outra, vai para o inferno. Aí tá, se recebeu a marca, já era. Inferno por encomenda. É melhor morrer de fome. E receber a ressurreição lá no finalzinho da tribulação, e antes que Jesus governe 1000 anos, diz Apocalipse capítulo 20, versículo 10, vai ressuscitar com corpo glorificado para reinar com Jesus. Bem melhor isso. Aleluia! E eu tô vendo que todo mundo ficou sério, cara. Fechou a cara. Eu não quero morrer, não. Então luta para subir no arrebatamento. Não tô nem aí. Se for a última chance, não tô nem aí que eu morro. Eu também sou da mesma opinião, irmão. Se eu falhar no arrebatamento e ficar, eu já sei por tabela, vou morrer. Eu também. Não vou negar Jesus por nada. Não vou querer sofrer, não. Vou chegar e falar, me mata logo. Não, aí você está querendo suicídio, aí é complicado. Não, chega pastor, na verdade, nós temos que lutar pela primeira mesmo, porque vai ser muita pressão, muita pressão, exatamente. Tem pessoas que não vão aguentar. Tem crente. Hoje, pela graça, se formos olhar, as pessoas já se entregam tão fácil, qualquer coisa no congrego. Com irmão. Hoje, debaixo da graça, o povo já está entregando os pontos com tanta facilidade. Imagine depois.
que o Espírito Santo já não estará exercendo a graça, não é? A avalanche da sua presença. Ele vai estar aqui, só não vai estar habitando dentro do cristão. Ou vai ser igualzinho no Antigo Testamento, vai estar entre o povo e sobre o povo, mas não habitando no povo. Se hoje temos força, é porque ele habita. Alô? Quem aqui tem a habitação do Espírito Santo? Eu tenho certeza que alguns não levantaram. Estão em dúvida? Ei, meu irmão, ei, minha irmã, está em dúvida? O Espírito habita dentro de você e de mim. Por isso que nós aguentamos hoje o rojão, aguentamos a pressão, aguentamos o pior que vem neste mundo. Mas na tribulação, não conte com a habitação do Espírito Santo. E aí, irmãos, vamos batalhar agora para termos todas as condições para subir. E quem ficar já sabe, vai ter que morrer para adquirir a salvação. Está lá em Apocalipse, deixa eu terminar com Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, para ficar bem claro, para que não fique nenhuma dúvida. Sem querer, nós caímos para a escatologia. Não tem jeito, gente. Falar de evangelhos e não falar de escatologia, o negócio vai mal. Apocalipse, capítulo 20. Uau! Apocalipse, capítulo de número 20. Versículo, na verdade, 4. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar e vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa, nem na mão, e viveram. E reinaram com Cristo durante 1000 anos. Algumas traduções dizem e reviveram e reinaram com Cristo. Outras traduções dizem e ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, irmãos, vamos lutar, pedindo a graça de Deus. Vamos subir no arrebatamento. Mas se eventualmente alguns de nós, sendo eu mesmo, ficar, eu já tenho consciência, né? Como o irmão dele falou, tem muita gente que vai dar uma de burro e vai aceitar a marca aqui já vai para o inferno. Então é melhor você que tem a consciência da palavra, se ficar, saiba que você vai ter que morrer. Não tem jeito. Mas morrendo fiel a Jesus, aí você lá no final da tribulação, antes do milênio, você é ressuscitado em corpo glorificado. O senhor estava falando aí a respeito de que a igreja ia ser tirada, né, depois do acordo de paz. Tem algum versículo bíblico que dá, tipo assim, um respaldo disso? 2 Tessalonicenses, está no mesmo capítulo. Vamos terminar, gente. Mas vamos lá, 2 de Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu jamais vou falar algo que não tem assentamento bíblico. Isso não é da minha cabeça. É coisa da cabeça do pastor Luiz Pedro. Não. Então vamos dar o texto bíblico para que fique bem colocado. 2 de Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 4 em diante. Está falando do anticristo, né? Que se manifesta o homem do pecado e o filho da perdição, versículo 3. Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O anticristo, então, ele vai entrar no templo de Jerusalém, no Santo dos Santos, e vai querer ali assumir a posição que caberia a quem? A Jesus Cristo. Versículo 5, não vos lembreis de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Versículo 6, agora, anote aí, versículo 6, 2 Tessalonicenses 2,6, agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Versículo 7, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Quem é esse que resiste? No caso é o Espírito Santo, né? Não, o Espírito Santo não, é a igreja. A igreja? Como é que o Espírito Santo vai ser retirado da terra? Não está escrito isso. O Salmo 139, versos 7, 8, 9 e 10 diz que o Espírito Santo enche terra, céu e mar e até o inferno.
E diz o Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7, 8 e 9: o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Apocalipse, capítulo 7, nos ensina que vai ter salvação a quantidades na tribulação e na grande tribulação. E por que vai haver salvação? Porque o Espírito Santo vai estar convencendo. O único detalhe que na tribulação e grande tribulação o Espírito Santo vai agir como agia no Antigo Testamento. Ele só habitava em 3 tipos de pessoas. Lembram-se? Reis, profetas e sacerdotes. Hoje temos o privilégio que o Espírito Santo habita em nós. Ele não vai ser retirado da terra, ele vai deixar de habitar no homem, mas vai continuar trazendo a salvação, só que o preço vai ser muito caro. Então, como falou o evangelista Alexandre, se hoje, com o Espírito Santo na graça habitando, é tão difícil, na tribulação, a pressão vai ser muito grande. E aí muitos de nós não vamos aguentar a pressão e vamos ceder. Mas que Deus nos ajude. Alô? Que Deus pegue pela sua mão para que você suba no dia do arrebatamento da igreja. Amém? Vamos ter que terminar a aula, meus irmãos. Senão a gente continua em Nagasaki, tá bom, gente? A gente continua em Nagasaki. O evangelista Alexandre vai anunciar a data. Eu não vou querer passar por cima da autoridade do céu, mas já tem uma data marcada e a gente vai estar aí com vocês continuando. Vão ser 3 dias de muitas perguntas e muitas surpresas. Nós vamos estudar os 30, assuntos... 31 de maio e 1º de junho. Já marca Já falou. Assim Já que falou. eu vou jogar no grupo lá. Já falou 30, 31 de maio e 1 de junho. Meu Deus! Nagasaki, Denver essa região vai tremer. E nós vamos falar dos acontecimentos dos últimos dias. O que está acontecendo hoje à luz das Escrituras? Irmã Gleice? Eu só acho que 3 dias é muito pouco. Que isso? Já protestou, meu Deus! Não, aí só está querendo complicar a minha vida. Muito pouco 3 dias. Nós temos que rever isso aí pelo menos uma semana no mínimo. Quem dera, minhas irmãs, quem dera. Se fosse uma semana, olha, seria o céu da terra multiplicado por 4. Mas isso aí, como disse o profeta Elias para Eliseu, dura coisa tu me pedes, mas se tu me vires subir, te será feito. Meus irmãos, vamos terminar então. Graças a Deus, 10:10. Deus falou alguma coisa nessa aula de hoje ou não? Amém. Se não falou, gente, vai se converter. Vai tomar um posicionamento de conversão. Mas graças a Deus, Deus nos falou, Deus nos ministrou. Lê a Bíblia, mas não vai ficar. Como? Falou, lê mais a Bíblia, cumprir mais a palavra de Deus. Que Deus use as palavras da irmã Deli, que Deus desperte a cada um de nós, irmãos, a lermos mais a palavra, a estudarmos mais a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam na aula de hoje, 4 de março. Obrigado, irmã Deli, obrigado, Wallison, obrigado, irmã Flávia, Robert, Ailson, irmã Gleice, evangelista Alexandro, Jonathan, Joel, que voltou e conseguiu, graças a Deus. Obrigado, Ricardo. Ricardo, parece que nós vamos visitar vocês aí, né? Recebi hoje uma notícia bonita, né, do pastor Francisco. Conhece o pastor Francisco, não é? Pastor Francisco. Pastor Francisco, meu pastor. Fez contato comigo hoje. Eu não vou soltar o mistério agora, não, né? Depois converso com o pastor Francisco, né? Eu acredito que vou ver vocês aí, em agosto, se Deus quiser. Estou aguardando aí a confirmação. Arthur, Deus te abençoe. Finalmente eu vou ver vocês aí, meu Deus. Vai ser muita areia para o meu pouquinho caminhãozinho, meu Jesus da glória. Gente, estaremos aguardando aqui, pastor. Isso é coisa de Jesus e de vocês. Vocês jogaram pesado essa bola, né? E Jesus, né, fez o gol por todos nós. A glória seja dada ao nome do Senhor. Obrigado, gente, por ter nos acompanhado nesta matéria maravilhosa. Dia 18, se não estou enganado, dia 18 começamos a nova matéria, síntese do Antigo Testamento. Você vai amar essa matéria, vai ser uma viagem linda nos 39 livros do Antigo Testamento. E a próxima aula, anote aí, 8h40 da noite,
nossa provinha de 10 questões. Estude os exercícios, 10 questõezinhas e está resolvido. Até quinta-feira, então, estarei liberando as notas da matéria de bibliologia, o que os irmãos fizeram e tive então, essa pequena dificuldade. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Vamos pedir a nossa irmã Gleice, já orou, a nossa irmã Flávia. Irmã Flávia, já orou também, irmã Flávia? Acredito que sim, né? Não orou, irmã Flávia. Oi, irmã Flávia. Irmã Flávia está aqui pertinho de mim, gente. E eu tive em Tampa na quarta-feira, não me ocorreu. Oi, irmã Flávia. Tive lá por 2 horas em Tampa. Quando eu voltei para Orlando, agora que a ficha caiu. O que eu estou fazendo? Eu não visitei irmã Flávia. Eu tive em Tampa por 2 horas na quarta-feira passada para resolver um problema. Eu estava numa pressa louca. Eu dentro do ônibus, o que eu estou fazendo? Não falei com a irmã Flávia, mas tudo bem. Eu vou voltar lá de novo aí. Na próxima, feita. pastor. Da próxima eu vou lhe visitar. Meu Deus, irmã Flávia que está pertinho aqui da gente, né? Quase 2 horas de carro. Então é um prazer termos nossa irmã Flávia estudando conosco. Ela já estudou há algum tempo, voltou para ficar com a graça de Deus. Amém. E agora ela só sai daqui depois do arrebatamento. Amém. Que vamos todo mundo junto para o céu. Irmã Flávia estará nos agradecendo a aula de hoje. Deus abençoe. Muito obrigado a você que esteve conosco. Irmã Flávia orando e agradecendo. Senhor, meu Deus, eu venho te agradecer, Pai, por essa aula, por essa semana que tem começado, Senhor. Aleluia. Pai, eu peço pela vida de cada um aqui, cada família, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, trazer tua proteção, que teu Espírito Santo venha estar falando cada vez mais alto em nossos corações, Pai. Que a nossa sede, a nossa vontade também de pregar, de falar o teu evangelho agora nesses últimos tempos, Pai, seja maior, Pai. Pai, que o Senhor venha colocar aquela chama em nós, Senhor, de falar com os nossos familiares, nossos amigos, da tua palavra, Pai. Pai, eu venho, Senhor, pedir pela vida do pastor Luiz, a família dele, que o Senhor venha, Senhor, proteger a vida dele, Senhor, porque eu sei que o inimigo vem atacado muito, Pai, porque ele está nos ensinando, Senhor, a tua palavra, Deus. Continue usando a vida dele, a vida de cada um aqui, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos, meu Deus, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Nosso lema para terminar tudo: seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade, compromisso e disciplina. Seriedade, compromisso e disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Beijão no coração de vocês. Aqueçam-se aí no frião de Massachusetts, Connecticut. Deus abençoe. Ótima terça-feira, ótima semana. Vejo vocês próxima terça-feira, 8h40. Dia 11, 8h40, somente para a nossa provinha dos evangelhos. Muito obrigado, Deus nos abençoe. A paz do Senhor a todos. Amém, a paz do Senhor.